E essa segunda fase da Operação Compliance, vocês estavam vendo as imagens, ela bloqueou mais de 5,7 bilhões de reais em bens e valores. Alguns desses bens, vou vir para cá, foram apreendidos durante o cumprimento desses 42 mandatos de busca. A Polícia Federal apreendeu, portanto, relógios, carros de luxo, uma arma de fogo em endereços ligados a Vorcaro e a familiares do banqueiro. Agora, gente, eu quero entrar com vocês que estão nos acompanhando e com os nossos analistas que fizeram uma excelente apuração durante o dia inteiro, nesse embate, nesse mal-estar que não começou hoje, começou lá na careação, no caso do TCU versus Banco Central, entre o ministro Dias Toffoli, misturei o TCU na história, mas começou lá na careação que o ministro Dias Toffoli estava fazendo entre o Banco Central, o Vorcaro e o BRB de Brasília. Esse mal-estar que ficou muito visível hoje, ele saiu dos bastidores e foi para as decisões do ministro Dias Toffoli entre a Polícia Federal e o próprio ministro. Uma das coisas que mais chamou atenção foi que o ministro Toffoli mandou lacrar e manter no STF o material apreendido na operação de hoje. Num esclarecimento que saiu há pouquinho, ele disse que mandou lacrar para garantir o sigilo desse material e que ele vai ser avaliado pelas autoridades competentes. O César Feitosa trouxe essa informação mais cedo e aí a gente quer entender, César, porque assim, sigilo a PF também faz. O que isso significa? Os investigadores vão ou não vão ter acesso a esse material? Isso vai provocar algum tipo de demora? Porque o celular, por exemplo, tem que ser avaliado o mais rápido possível, porque senão os alvos vão lá e tiram tudo que tiver na nuvem. Se tiver alguma demora, se os investigadores não tiverem acesso, qual é o sentido final dessa operação? Então, Raquel, boa tarde para você, para todos. Realmente é uma situação muito inusitada e pouquíssimo usual, inclusive em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal também. Isso porque essa decisão do ministro Dias Toffoli de deixar tudo acautelado, inclusive lacrado, no próprio Supremo Tribunal Federal, conversando com investigadores, com inclusive integrantes do Supremo, perguntei se eles já tinham notícia de algo parecido com isso nesses últimos anos, e pelo menos nessa história mais recente do Supremo Tribunal, não se tem notícia de que parte das investigações, parte de buscas e apreensões de investigações da Polícia Federal tenham ficado no Supremo. Tem até a questão física, a sede do Supremo, ela já tem, enfim, muitos gabinetes, muitas salas que já são ocupadas pelos seus integrantes, pelos servidores do Supremo Tribunal Federal. Tem áreas que são destinadas, inclusive, para inquéritos sigilosos, que têm que ficar em papel, por exemplo, eles ainda não são digitalizados até serem tornados públicos. E onde colocar esse material todo? Tem carros de luxo, tem diversos equipamentos, computadores, celulares, que foram apreendidos nessa operação, como o José Matheus disse mais cedo, e esse material vai ficar onde na sede da Polícia Federal? Essa é uma outra resposta que a gente ainda não tem da assessoria do Supremo e nem do próprio gabinete do ministro Dias Toffoli. A justificativa que ele deu, e agora há pouco ele comunicou à imprensa as razões pelas quais ele decretou essa medida pouco usual, ele disse que o objetivo ali é preservar as provas recolhidas pela autoridade policial, deixando claro que elas serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Isso também é curioso. Quem seriam as autoridades competentes? O próprio ministro Dias Toffoli disse a alguns de seus interlocutores nessa manhã de que ele é uma das autoridades competentes também. Ao decretar o sigilo máximo desse processo no Supremo Tribunal Federal, o sigilo de nível 4 dentro do Supremo, nem os próprios servidores de seu gabinete têm acesso aos autos e aos materiais que estão contidos nos autos dessa investigação feita pela Polícia Federal. A única pessoa que tem acesso a tudo isso é o ministro Dias Toffoli e a quem ele concede as suas credenciais. Geralmente ali, especialmente os juízes auxiliares e juízes
juízes instrutores de seu gabinete. Então, é um sigilo máximo. E outra coisa que o ministro Dias Toffoli tem dito a seus interlocutores agora durante todo esse procedimento é que essa decisão de deixar o Supremo Tribunal Federal como responsável pela supervisão de todos os atos relacionados a esse processo garante a ele também uma atuação mais ativa. Não é a primeira vez que a gente vê isso nesse processo. Como você falou, a acariação realizada no fim do ano passado foi determinada pelo ministro Dias Toffoli sem pedido de nenhuma das partes e ele, ativamente, junto de seus juízes auxiliares, fez algumas das perguntas que acabaram sendo feitas durante a acariação. Mais precisamente, segundo o que eu ouvi na Polícia Federal, foram 82 perguntas feitas por Dias Toffoli e seus auxiliares no gabinete, perguntas essas que foram repassadas em papel para a delegada da Polícia Federal responsável por essa investigação, e ela acabou sendo obrigada a ler as perguntas que ela mesma não tinha feito, ninguém da Polícia Federal tinha feito. Então, isso tudo vai colocando alguns contornos, Raquel, um pouco curiosos, delicados, sobre uma história já muito cabeluda, né? Então, é difícil entender por que o ministro Dias Toffoli tem tomado tantas decisões pouco usuais nesse processo. Agora, sobre a sua última pergunta, né? Como que vai ser esse trabalho de apuração, de perícia nos bens que foram apreendidos? Isso nem a própria Polícia Federal ainda sabe. Há um entendimento, esses procedimentos ainda serão acertados com o gabinete do ministro Dias Toffoli. Mas a resposta que eu recebi agora há pouco de uma pessoa que está trabalhando dentro da Polícia Federal nessa investigação é de que há alguns temores, porque com uma demora na definição desses procedimentos, a Polícia Federal vai demorar também para conseguir fazer a extração dos dados, especialmente dos celulares daquelas pessoas que foram alvos dessa operação hoje. E por que isso é tão importante? Porque depois de um tempo, com o celular inutilizado, os telefones mais modernos, digamos assim, eles já têm um mecanismo que vai dificultando determinadas extrações de dados, determinadas ações relacionadas a esses celulares. E a Polícia Federal, claro, ela tem mecanismos para quebrar esses sistemas, mas desses sistemas mais modernos, desses últimos celulares de última geração, a Polícia Federal precisa acabar fazendo ajustes nos seus próprios sistemas para modernizá-los à medida que há também a modernização desses sistemas dos celulares. Mas o que significa na prática é que quanto mais se demora para extrair os dados de um celular, mais difícil se torna essa extração. E ainda, enfim, não se sabe como será feita essa questão no Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa de que talvez seja possível que os investigadores vão até o Supremo Tribunal Federal, assinem uma carta dizendo que abriram determinados lacres e façam o trabalho de perícia desses celulares, mas as dúvidas sobre se a extração desses celulares, né, podem ser levados em seus computadores para a sede da Polícia Federal ou se precisam ser analisados dentro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, são diversas questões técnicas que afetam muito diretamente a investigação, que ainda estão sem resposta, e é isso que a Polícia Federal pretende conseguir junto ao gabinete do ministro Dias Toffoli ainda hoje, a ver se haverá alguma resposta efetiva sobre isso, Raquel. E fica uma dúvida de por que essa desconfiança toda, né, em relação à própria Polícia Federal, um temor de vazamento dentro da Polícia Federal. Assim, por que a Polícia Federal, que é o órgão responsável e que tem toda a expertise para analisar esse tipo de dado, não pode fazer a guarda do material? Fica no ar. Agora, Basília, a gente destrinchando todas esse clima de mal-estar e essas decisões que apontam para um lado para o outro, que você e o César tão bem esmiuçaram hoje. Tem um trecho da decisão que você fez uma reportagem que chamou muita atenção. Porque o ministro Dias Toffoli, ele vinha segurando essas investigações desde que elas chegaram no Supremo, saíram lá da primeira instância. Mas no trecho da decisão hoje, ele muda, ele inverte a situação, porque ele diz que, na verdade, a PF ele cobra explicações da Polícia Federal sobre o que ele está considerando uma demora no cumprimento das ordens de prisão, busca e apreensão no caso Master. Hoje eu estava conversando mais cedo com alguns investigadores, rapidamente eles me disseram, não, a gente tinha umas últimas diligências para fazer, porque houve um pedido, foi negado, o César depois até explica isso melhor, e aí teve um outro pedido aceito,
Mas aí o ministro, e eu queria que você trouxesse isso para nós, você que recebeu isso em primeira mão, ele cobra explicações da Polícia Federal, ele inverte os papéis. Oi, Raquel, tudo bem? Para você, César e também Ranier, todo mundo que está com a gente aqui no SBT News. Mais uma vez a gente vê um choque, né, um curto-circuito entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Parece ser claro, né? A polícia investiga e o Supremo julga. Mas nesta etapa ainda da investigação, ainda não tem um relatório final da PF sobre o que já foi achado, se debruçando sobre perícia e agora novos achados. Então, ainda vai levar um tempo para esse capítulo ser fechado pela Polícia Federal para ficar por conta somente do STF. Mas, enquanto isso não acontece, o ministro Dias Toffoli tem reiteradas vezes mostrado em suas atitudes e também nestes poucos despachos que a gente já teve acesso até aqui, que ele quer ser o supervisor das ações da PF. Não só porque ele quer, ele se sente assim. Entende que como relator do caso, é ele que vai ditar o ritmo, a dinâmica. Veja que há algumas semanas a gente estava aqui num choque de versões sobre vai ser cariação, depoimento ou só depoimento? No fim das contas, qual foi a palavra final? Vigorou o que Toffoli queria para este processo. Novamente, isso acontece numa fase mais alta da investigação, que desencadeou uma nova etapa da Operação Compliance Zero, levando a dezenas de buscas e apreensões, novos bens, novos materiais que podem levar à configuração, né, à rede que está instalada na fraude do Master. Todo mundo... Sempre que tem um jogo em que pessoas ganham e pessoas perdem, a polícia, a investigação tem que ir atrás destas pessoas. Antes de iniciar o capítulo das pessoas que perderam com esta suposta fraude financeira, a investigação, por supervisão do ministro Dias Toffoli, ainda precisa fechar a etapa daqueles que ganharam com isso. Por isso que hoje, além dos endereços do Daniel Vorcaro, também de parentes, de investidores, outros empresários, foram vistoriados pela Polícia Federal. Uma dessas decisões determinadas por Toffoli prevê a prisão de Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, prisão temporária, para impedir o vazamento de informações, que ele pudesse, de alguma forma, entrar em contato com outros alvos investigados e atrapalhar o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Então, foram várias decisões do ministro Toffoli, só que tinham duas específicas, tanto o Nelson Tanuri, o investidor, para ele, busca, e para o Zettel, o cunhado de Vorcaro, busca e prisão temporária. Mas estes dois mandados que já estavam prontos na segunda-feira agora, dia 12, de acordo com o gabinete do ministro Toffoli, não foram cumpridos pela Polícia Federal. Havia um prazo de 24 horas que se exauriu ontem à noite, né? No fim de ontem à noite, dia 13. Isso acabou acontecendo mesmo hoje, dia 14. A Polícia Federal informou ao ministro Toffoli que, olha, a gente ficou sabendo aqui que o Fabiano Zettel, que é o cunhado de Vorcaro, vai viajar. A gente pode fazer essa prisão temporária no aeroporto de Guarulhos, ele que estaria indo para Dubai. E foi apresentado até uma questão assim administrativa, né? Para a gente conseguir realmente cumprir todos estes mandados aqui na nossa organização, vamos deixar tudo para o dia 14, hoje de manhã. Não à toa, a prisão dele durou só algumas horas, porque a ordem de prisão de Zettel se extinguia hoje, 7 horas da manhã. Então, por algumas horas, ele ficou ali preso, enquanto a Polícia Federal, nas ruas, nestes muitos estados, cumpria as ordens de mandados de busca e apreensão. O ministro Toffoli respondeu a esta justificativa da Polícia Federal com um puxão de orelha, dizendo que houve uma inobservância pesada, né? Ele usa alguns adjetivos ali, que fica muito claro que a PF não cumpriu uma ordem dele. E
ordena ou determina que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, preste esclarecimentos dentro de 24 horas. E nesta mesma decisão, a gente trouxe mais cedo no site do SBT News, o ministro Toffoli diz: a propósito, fica determinado também que todos os materiais apreendidos vão ser levados para o Supremo Tribunal Federal e lacrados na instituição. Isso chamou a atenção de todo mundo. Foi a primeira decisão, Raquel, que saiu desse conjunto de acertos, né, feitos pelo ministro Dias Toffoli. Na decisão tinha dito ali que só iria começar a divulgar publicamente a partir de meio-dia, mas tão logo a gente recebeu já a primeira decisão deste extenso caso, a gente foi divulgando pontualmente as justificativas usadas pelo ministro Dias Toffoli, essa questão dele ter determinado que todo o material fosse para o Supremo Tribunal Federal e não para algum endereço ligado à Polícia Federal, e ainda esse choque que o ministro protagoniza mais uma vez com a Polícia Federal e faz questão de divulgar. Não é uma fonte nos contou, alguém nos contou, está no papel. O ministro dizendo que chama muita atenção o fato da prisão e das buscas e apreensões nestes dois casos específicos, o empresário e o cunhado de Daniel Vorcaro, não terem sido cumpridas antes. Então, a gente ainda vai ver muitas outras repercussões, muitos outros capítulos sobre esse choque. Lembrando que quem investiga é a polícia, quem julga é o Supremo, mas o Dias Toffoli, ele quer se mostrar mesmo como aquele que dá a última palavra no ritmo dessa investigação, seja para depoimento, acariações e diligências. Lembra aqui que no fim de 2025, quando saiu, até o César estava comigo no mesmo jornal na hora, quando saiu uma decisão do Toffoli liberando o retorno das investigações, em que ele fala sobre novas diligências e que a autoridade policial, que nada mais é o delegado ou a delegada do caso, podem fazer pedidos de novas diligências. Está lá nessa decisão de dezembro. E no mesmo parágrafo ele diz: desde que justificadas as razões para determinar uma nova diligência. Por isso que, depois de muitas argumentações da PF, a gente viu o que aconteceu hoje, né? Esses muitos mandados de busca e apreensão, uma prisão temporária, argumentos não só da PF, como também da Procuradoria-Geral da República. Para quem está trabalhando neste caso de dentro do STF, sai, obviamente, em defesa do ministro Dias Toffoli, no sentido de que, por que a PF não trabalhou antes? Por que a PF não fundamentou melhor os seus pedidos antes? Essa é a alegação da equipe do ministro Toffoli, colocando-o como um protagonista investigador, quem está com as rédeas mesmo deste processo nas mãos. Vamos aos materiais. Pelo menos neste momento, falando aqui com as fontes do STF, como a operação aconteceu hoje, ainda está muito quente, né? Ainda tem PF nas ruas. O material não chegou no Supremo Tribunal Federal. Vai chegar, né? O César trouxe bem explicado isso no site do SBT News e contou aqui para nós. O material vai ser levado para o STF, eles ainda não sabem exatamente onde vai guardar, quem vai tocar nisso. E eu perguntei, e a análise? E o que acontece agora? A Polícia Federal vai ter que ir até vocês para fazer a perícia? A resposta foi: agora esse material vai ser encaminhado para a perícia. Eu perguntei, PF, isto está em análise. É uma análise nossa agora, né? Não da perícia. Não tem como fazer perícia num processo como este se não for com o uso dos agentes da Polícia Federal. Eles têm expertise para isso. Alguns estados brasileiros possuem perícia federal que tem essa categoria, né, que está fora da Polícia Federal, que são os peritos federais não vinculados à carreira de Polícia Federal. Alguns estados brasileiros. Mas para fins de investigações federais, quem tem competência, pelo menos o que a gente conhece aqui de vários outros casos já investigados e periciados, tem que ser os agentes, tem que ser os peritos da Polícia Federal. Mas como isso vai ser feito, eles estão decidindo agora. Como me disse a fonte, a operação aconteceu hoje. Então, nem eles mesmos sabem ainda qual vai ser o próximo passo. A única certeza que a gente pode tirar de tudo isso é que a PF não vai conseguir andar 1 milímetro se não for sob a supervisão do relator Dias Toffoli. Raquel? Então, você colocou um ponto muito interessante, essa coisa dele querer ser o juiz supervisor, esse papel de juiz supervisor, e esse vai e vem, né?
Agora, Ranieri, eu vou te pedir só um minutinho, que depois eu queria uma amarração política sua, mas para o César completar as informações, porque o ministro está, né, cobrando pressa da PF, por que a PF não fez as diligências e tal, mas fica tudo muito confuso na nossa cabeça, porque a apuração que você trouxe, César, é que ele primeiro negou um pedido da Polícia Federal para realizar essas buscas em endereços ligados ao Vorcaro. Aliás, buscas essas que estavam sendo pedidas pela PF faz bastante tempo, mas aí depois reconsiderou a decisão após novas evidências da PF que foram referendadas para a PGR. Aliás, evidências essas que a gente não sabe quais foram, porque ele levantou só parcialmente o sigilo, né? Explica melhor. Essa fase nova da investigação sobre o Banco Master é um avanço bem significativo em relação àquela primeira operação de novembro, Raquel. Naquele momento, o único escopo da investigação da Polícia Federal era a venda pelo Banco Master de uma carteira de ativos podres para o BRB, o Banco de Brasília, numa tentativa de salvar o Banco Master de uma crise financeira muito grande. Então, é possível ver, inclusive, pelos alvos. Os alvos da Polícia Federal naquele momento eram todos ligados ao BRB e ao Banco Master. O que houve de mudança de lá para cá? Primeiro, o Banco Central identificou essa estrutura da fraude. Antes desse problema financeiro que o Banco Master vivia, houve uns atos feitos pelo Banco Master que causaram esse problema financeiro, que são aquilo que a gente está falando desde o fim da semana passada. O Banco Master, segundo a investigação da Polícia Federal e segundo informações do Banco Central, ele dava empréstimos para empresas, geralmente empresas, inclusive, ligadas aos familiares de Daniel Vorcaro, um dos motivos pelos quais eles estão sendo alvos hoje, empresas recém-criadas, com capital social muito mais baixo do que o investimento, o empréstimo que tinha sido feito. Essas empresas, com esse dinheiro, aportavam recursos em fundos, muitos deles ligados à REAG Investimentos. Por isso, o João Carlos Mansur, o fundador da REAG, é alvo da operação de hoje. E depois que esse dinheiro ia para os fundos, esses fundos compravam ativos podres de baixíssimo valor por preços muito mais elevados. E assim, eles iam conseguindo fazer uma construção de carteiras superfaturadas que iam passando de fundo para fundo. Essas carteiras iam passando de fundo para fundo até chegar novamente aos próprios sócios diretores do Banco Master, fazendo com que a fraude se desse dessa forma, por meio de dinheiro que entrava nas empresas e acabava voltando superfaturado, supervalorizado para o Banco Master. Então, quando a Polícia Federal descobre isso, avançando muito na investigação ali do meio de novembro até agora, início de janeiro, eles identificam alguns caminhos para avançar nessa investigação, para entender como tinha sido feita essa engenharia fraudulenta no sistema financeiro. E é nesse caminho, tentando avançar nessa investigação, que a Polícia Federal envia ao ministro Dias Toffoli o pedido de novas diligências. Eles colocam ali a necessidade de realizar novas buscas contra Daniel Vorcaro, já considerando esses novos elementos que estavam colocados, mas também contra esses demais alvos da operação de hoje, como você mostrou mais cedo aí na tela. Todos ligados a essa questão da fraude financeira ligado aos fundos, muitos deles, inclusive, já investigados por lavar dinheiro e esconder o patrimônio de integrantes do PCC. A primeira reação do ministro Dias Toffoli, no dia 7 de janeiro, semana passada, foi de negar os novos pedidos de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro. O entendimento dele era de que já havia sido feita busca contra Daniel Vorcaro e que, portanto, não haveria necessidade de realizar novas buscas. Até que ontem de manhã a Polícia Federal envia um novo documento ao Supremo Tribunal Federal, reforçando a necessidade dessas buscas, dizendo que, apesar de ser a mesma investigação, de ser o mesmo investigado, é uma nova frente que está sendo criada. São outros fatos criminosos que foram apresentados ali durante a investigação e que há uma necessidade de avanço sobre esses novos fatos. E aí, Dias Toffoli pede a manifestação da PGR. O procurador-geral Paulo Gonet diz que é de suma importância autorizar essas novas buscas e apreensões contra Vorcaro. E Toffoli, então, ontem à noite, ele toma essa última decisão de reverter a sua própria decisão
e autorizar essa busca e apreensão contra Daniel Vorcaro. Então, isso tudo me parece importante porque, primeiro, mostra uma posição ali, uma volta atrás, né, uma posição revertida do próprio ministro Dias Toffoli, mas acho que ainda mais importante do que isso, mostra que essa é uma nova fase de uma nova frente que é muito mais perigosa, digamos assim, é muito mais problemática, acho que essa é uma melhor palavra, do que a fase inicial, que era sobre a questão das influências políticas do Banco Master para a venda desses ativos podres para o BRB. Um sinal disso é a relação de Nelson Tanuri com Daniel Vorcaro. Em junho do ano passado, uma área técnica da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, vai fazer uma análise sobre a situação da Ambipar, que é uma empresa listada na Bolsa, que tem relação com o Banco Master e com o Nelson Tanuri. E ela conclui, a área técnica da CVM, que Banco Master, Nelson Tanuri e Ambipar atuaram para manipular o preço das ações da própria Ambipar entre junho e agosto de 2024. Isso já era um sinal dessa ciranda financeira, desse esquema que agora é investigado e relacionado ao Banco Master. Segundo a investigação da CVM, houve uma compra muito agressiva de fundos ligados a Tanuri e ao Banco Master de ações ligadas à Ambipar no momento em que a própria Ambipar participava ali de um programa de recompra de mais de 20 milhões das suas ações. Isso, na prática, segundo a CVM, causou um impulsionamento de papéis da Ambipar em mais de 800% em somente 2 meses, aumentando ali a captação de mercado da Ambipar para 27 bilhões de reais. Para se ter uma ideia de como o mercado ficou alvoroçado e já estava desde o ano passado em tudo isso relacionado ao Banco Master. De setembro para cá, após essa crise de liquidez da Ambipar, que tem relação com essas fraudes do Banco Master, a Ambipar caiu completamente as suas ações na Bolsa. Elas caíram mais de 98%. Elas custavam ali no meio de setembro R$14 e hoje, agora há pouco, na pesquisa que eu fiz, elas estão valendo 28 centavos. Isso tudo já era mostrando os tentáculos de Daniel Vorcaro com Nelson Tanuri nesses esquemas financeiros que já eram mapeados pela CVM, já eram mapeados pelo Banco Central e que acabaram causando efetivamente perda de muitos investidores desses investimentos que tinham sido feitos nessas empresas que estavam envolvidos nesses problemas relacionados à Ambipar. E agora, projetando um pouco para frente, e para encerrar, Raquel, é muito interessante também ver, a própria Basília tinha feito uma entrevista para o Sala de Imprensa com a senadora Damares Alves, e ela estava falando, olha, muitas igrejas estão super preocupadas com o avanço dessas investigações sobre o Banco Master. Nessa investigação de hoje, a gente vê 2, pelo menos. A primeira é a Igreja Batista Lagoinha, muito grande em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas que se espalhou por todo o país e até fora, nos Estados Unidos. O pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, era muito próximo de Márcio Valadão, que é o pai de André Valadão, e que foi um dos criadores, né, da Igreja Lagoinha. E a relação dos filhos, Daniel Vorcaro e André Valadão, ela acabou se estabelecendo de tal forma que tem uma matéria ótima da Piauí que conta que a filha de Daniel Vorcaro, quando fez 15 anos, no seu baile debutante, ela foi dançar a principal valsa com o filho de André Valadão. E aí agora o que acontece? Um dos pastores da Lagoinha é preso, já foi solto, mas envolvido nessas supostas fraudes relacionadas ao Banco Master. E outra pessoa, Maurício Quadrado, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, ele tenta, no início do ano passado, inclusive anuncia isso publicamente, comprar o banco Digimais, que é um banco de Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus. As negociações acabam travando, encontram muitos problemas, eles não fecham um acordo e Quadrado acaba saindo dessa negociação e vai comprar um outro banco para construir um banco digital próprio, que era o seu objetivo desde o início. Isso tudo revela algumas relações com as igrejas e vai ajudando a explicar um pouco o que Damares Alves tinha falado para Basília no programa e que agora vão se apresentando nessas investigações. Nossa, amplia demais, porque se antes a gente estava falando da operação do BRB, agora a gente está falando de um universo enorme. Basília acabou de receber uma nota, aliás, da defesa do Tanuri. Basília.
A gente que desde cedo está atrás das informações da investigação, da justiça, mas também das defesas, tem vários nomes aí revelados, várias situações constrangedoras. Em resumo, Raquel, aqui essa nota do Nelson Tanuri diz que ele é cliente, não sócio do Master e não tem envolvimento nestas questões que estão sendo investigadas. A gente vai ler aqui dando a devida atenção, espaço, né, já que a gente está falando muito da acusação, também tem o lado da defesa. O Pablo Testoni, que é um dos advogados de Nelson Tanuri, me respondeu desde cedo, eu estava tentando falar com ele. E ele diz, o empresário Nelson Tanuri, que tem décadas de experiência profissional no mercado de valores mobiliários, jamais enfrentou qualquer processo criminal em razão de suposta prática delitiva no contexto das empresas em que é ou foi acionista. Nesse sentido, e não tendo qualquer relação de natureza societária com o Banco Master, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente atendido por outras instituições financeiras conhecidas do mercado, o empresário Nelson Tanuri informa que a única medida que lhe foi imposta se resumiu à apreensão de seu aparelho de telefone celular, de modo que, com isso, o empresário tem certeza de que, no decorrer das apurações promovidas pelo STF, restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação. Então, manifestação de momento de um dos investigados, ou melhor, de um dos alvos desta etapa da operação que trata da fraude do Master. O objetivo, no caso dele, a Polícia Federal bateu os seus endereços para fazer busca e apreensão. São dezenas de mandados nesse sentido, Raquel, César e Ranier. Esse material, como a gente trouxe mais cedo, vai para o Supremo Tribunal Federal, ainda não chegou nada lá. A PF foi designada em diversos estados brasileiros, foi na casa, em empresas desses empresários, investidores, também de Daniel Vorcaro e da família.